professoras e professores. Bem-vindos ao Educar e Escutar. Hoje queremos convidar a vocês a abrir um espaço no seu dia para algo essencial em como abordar nas escolas A Queda do Céu, de Davi Copenhague. O nosso ponto de partida são dois textos fundamentais, o artigo de Assunção e Trapp, que propõem indisciplinar o cânone da historiografia brasileira. O livro A Queda do Céu, de Davi Copenhague, que é um líder político dos direitos dos povos indígenas e xamã do povo Yanomami. Mas aqui não vamos falar apenas de comentar esses textos. A ideia é construir pontes com a prática docente e de que forma isso pode ser uma forma viável para levar o pensamento crítico dos estudantes. Então, por que ler A Queda do Céu nas escolas? As escolas brasileiras ainda ensinam os povos indígenas como se fossem algo do passado, como se fossem personagens distantes. Mas os povos indígenas estão aí. O povo Yanomami estão vivos e outros povos indígenas também. Eles pensam, sonham, lutam, falam e escrevem. Estão presentes no nosso cotidiano, na leitura. O que a parte do professor tem a ver com isso? Levar isso até o aluno e esse conhecimento e representatividade do povo indígena Yanomami. O que nós queremos é fazer algumas provocações e indicar, sugerir alguns caminhos. O que é que a história que ensinamos silencia? O que é que acontece quando permitimos que outras vozes ocupem a sala de aula? Será que a gente não pode indisciplinar um pouco a sala de aula? Mas cuidado. Pode ser que indisciplinar não seja bem o que você está pensando. A Camila vai dizer para a gente o que é que nós queremos dizer com indisciplinar. A palavra indisciplinar pode assustar. Parece que vamos falar de rebeldia, sem critério, sem sentido algum. Mas, na verdade, trata-se de abrir o campo da história para outros modos de saber e narrar. E aí sim a gente conseguir entender do que a gente realmente está tratando. Nos artigos que inspiram a nossa conversa, Assunção e Trapp apresentam autoras e autores que foram marginalizados pela historiografia dominante. A gente vai começar destacando aqui a Beatriz Nascimento, que foi uma professora, ativista, escritora importante, e que dizia que a história do Brasil foi escrita por mãos brancas, né? Isso aí já nos diz muita coisa. Além da Beatriz, a gente quer destacar aqui o Clóvis Moura, que foi um sociólogo, jornalista, historiador, escritor e que também levantou algumas questões importantes a respeito da temática que nós estamos tratando. A Marcília vai falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente conheceu um pouquinho sobre o Clóvis Moura, nós somos obrigados a pensar no currículo, né? Será que ele contempla as vozes? Ou apenas repete uma narrativa colonial? É uma questão para podermos pensarmos, hein?
Então, o indisciplinar é fazer com que a história, enquanto prática escolar, escute outros ritmos, outras temporalidades, outras formas de se ver o tempo, sem ser totalmente de forma eurocêntrica, como a gente vem vendo nos livros de história, tratando a temporalidade como uma forma linear. Mas há outras temporalidades, inclusive a temporalidade dos povos indígenas aqui no Brasil. E abrir para outras cosmologias e permitir que a ausência se torne presença. Vamos propor práticas possíveis. Agora vamos sugerir 4 práticas para trabalhar a queda do céu em sala de aula. São propostas abertas, sensíveis e inspiradoras na escuta ativa. Não quer dizer que nós façamos isso com fórmulas preparadas. Cada realidade é uma realidade. Mas pode começar com uma pergunta feita aos alunos. Por exemplo, quem é o autor da história que está nesse livro? Quem é que ficou de fora? A Marcília vai propor alguma coisa mais concreta. E se a aula começar com vocês lendo um trecho do livro A Queda do Céu? Esse livro, A Queda do Céu, foi escrito pelo Davi Copenhala, em parceria com o antropólogo Bruce Albert. Não como curiosidade, mas como um documento vivo. A gente vai ler para vocês um trechinho e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre esse trechinho. E o trecho que a gente separou é: os brancos não pensam muito adiante no futuro. Estão preocupados demais com as coisas do momento. Gostaria que eles ouvissem minhas palavras, através dos desenhos que você fez delas, para que penetrem em suas mentes. Gostaria que, após tê-las compreendido, dissessem a si mesmos: os Yanomami são gente diferente de nós, e, no entanto, suas palavras são retas e claras. É para a gente refletir, hein? Exatamente, é para refletir. Esse trecho é muito impactante, porque ele está falando de um desejo de escuta, uma sabedoria que está ancorada no corpo, na floresta, no espírito. O que o Copenhague está dizendo para a gente é o seguinte: olha, nós somos diferentes de vocês, claro, mas as nossas palavras são retas e claras, ou seja, o que ele está dizendo é: a nossa sabedoria, a nossa cultura, o nosso conhecimento, ele é tão bom e tão válido quanto de qualquer outra cultura, quanto a do ocidental, quanto a do homem branco. E a gente merece ser ouvido, a gente merece estar presente e não ser apagado dos livros, da sala de aula. É isso que ele está dizendo para a gente. Podemos convidar os alunos a pensar: que outras formas de memória existem além do livro? As palavras do avô, os cantos de terreiro, a dança, a pintura corporal, os nomes dados na infância. A percepção que eu tenho lendo esse trecho, né, é que fica bem claro a diferença de pensamento do homem branco, que frequentemente está preocupado com a mercadoria, com as coisas, né, que se pode comprar, e o presente que está se vivendo, enquanto o pensamento dos Yanomami é um pensamento que vem de geração em geração e que está focado na proteção da natureza e na continuidade da vida. Copenhague, junto com o Albert Bruce, aí, escreveu esse livro,
e ele é um livro que nos faz refletir muito. Tudo isso pode ser fonte histórica, o que o Eric falou, o que a Camila falou, o corpo como arquivo, o gesto como a narrativa, o silêncio como a presença. Então a gente tem que estar alerta e abertos a essas novas fontes históricas. Também é possível propor atividades nas quais os estudantes, as estudantes, tragam histórias de casa. Quem são os contadores de história da família? Há contadores de história da família? Ainda se contam histórias na família? Como é que as histórias circulam? Será que os alunos, as alunas, se reconhecem a sua comunidade, reconhecem os seus costumes? Nas discussões de sala de aula, a gente precisa pensar também, porque talvez um dos problemas que apareçam na sala de aula e que respondam por algum desinteresse do aluno, da aluna, estejam ligadas à falta de sentido. Será que os estudantes se reconhecem nas discussões que acontecem durante as aulas de história? A escola é lugar de disputa de sentido, e nós, professores, podemos ser mediadores dessa disputa. Em meados de 1977, a historiadora Beatriz Nascimento concedeu uma entrevista para o documentário O Negro da Senzala ao Sol, da TV Cultura, em que disse: "A história do Brasil, eu gostaria de dizer que em uma frase de José Honório Rodrigues, que se tornou quase uma afirmação geral, e que a história do Brasil foi uma história criada por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, os povos que viveram aqui justamente com os brancos não têm suas histórias escritas ainda." A fala foi proferida à Quinzena do Negro da USP, evento organizado pelo sociólogo Eduardo Oliveira e Oliveira, para construir uma teoria social negra pautada em definições básicas de conceitos e construções teóricas que utilizem a experiência e história afro-brasileira. Muitas vezes, basta uma intervenção simples, por exemplo, questionar o livro didático. Ele trata da abolição como um ato de generosidade da princesa. Onde é que está o protagonismo do negro? E no nosso cotidiano, no dia a dia, onde é que está esse protagonismo? Essas questões podem ser discutidas e é uma forma de dar voz a outras vozes. Ou sugerir uma tarefa em que os estudantes escolham uma figura histórica silenciada, pode ser uma mulher indígena, um líder quilombola, um mestre popular. Eles pesquisam sobre e criam uma apresentação, ou um cordel, ou uma exposição em sala de aula. Outra ideia é convidar alguém da comunidade para contar a sua história. Pode ser uma parteira, um rezador, um mestre de capoeira. Tudo isso transforma a percepção do estudante sobre o que é conhecimento, também sobre o que é memória, sobre o que é história, conhecer parte da sua história e a memória que permeia o seu ambiente, e assim entender melhor estas questões. Mas caso não seja possível trazer alguém de fora, então a gente pode se valer
dos recursos que estão aí à disposição hoje em dia. Multimídia, usar o trecho de um documentário, buscar um podcast, ou quem sabe encontrar um documento, uma carta antiga que esteja guardada com a família. O importante é encontrar mecanismos para deslocar o eixo da fala e dar voz aos que normalmente estão silenciados. O nosso bate-papo está muito legal, está muito bacana, mas infelizmente está chegando ao fim. E o que queremos deixar para vocês é um convite: escutar. Escutar o que a história oficial silenciou. Escutar o que pulsa nos corpos. Um exemplo de como fazer isso é analisar essa narrativa quilombolas, não só sobre a repressão, mas como a resistência em busca da liberdade que eles defendiam. Ou explorar cosmologias indígenas, não como curiosidade, como folclóricas, mas como sistemas de pensamento complexos e válidos, como Copenhague nos mostrou. Plantamos aqui algumas sementes. Cada uma delas pode virar uma atividade, uma conversa ou uma prática de escuta. Então, será que a nossa escola está ensinando o que realmente importa, da forma como ela deve ser, representativa, cuidadora, ouvinte? Essa tem que ser a nossa escola, onde aprendemos as coisas de verdade. E ao ouvir Copenhague, talvez estejamos sendo ensinados por ele, e talvez ao escutar nossos alunos, sejamos ensinados por eles também, pois a prática de ensinar, a prática de ouvir, a prática de troca, ela traz uma certa sensibilidade para o aluno para essas questões, para a questão dos indígenas, de que eles estão aí, de que eles estão no cotidiano, que eles ainda lutam pelos seus direitos, ainda luta por representatividade, que a escola tem um papel fundamental nesse sentido, para poder colocar na cabeça dos alunos e ter uma troca dos alunos sobre esses temas muito importantes. Walter Benjamin nos dizia que é preciso escutar a tradição dos oprimidos e resgatar a dignidade dos vencidos. Copenhague, Krenak nos alertam: se nós não ouvirmos os chapiris, os deuses da floresta, corremos o risco de ficarmos surdos para o futuro. É nesse sentido que eles nos avisam que o céu pode cair na nossa cabeça. Quando propomos essas diferentes atividades, é um reconhecimento de que a história que a gente ensina na sala de aula é uma das histórias possíveis, uma das perspectivas possíveis, né? E que muitas vezes é uma perspectiva branca e ocidental. E que tal na próxima aula vocês possam abrir espaço para uma voz que nunca apareceu antes? Pode ser uma lembrança, um silêncio, uma pergunta, uma fotografia de uma figura que vocês sabem que estava lá presente, que foi importante de alguma forma, mas que nunca apareceu antes. Que tal dar espaço para ela?